Glória a Deus, novamente estamos aqui para pregar a palavra de Deus, falar do amor do Senhor Jesus. Querido, santidade pessoal. Querido, é profundo falar sobre santidade, a santidade pessoal. Glória a Deus. O nosso Senhor Jesus, Ele é bom. O nosso Senhor Jesus, Ele é fiel, querido. Abri a Bíblia aqui no livro de Levítico. Levítico, um livro abençoado do Pentateuco, onde o autor é Moisés. Moisés, homem com tamanha intimidade. Gosto muito de lembrar quando o próprio Deus dizia que eu com meu servo Moisés falo tete a tete como um amigo fala com um outro. Moisés teve uma intimidade com Deus ímpar, querido. Livro de Levítico, período de 1450 a 1410 antes de Cristo. Esse livro é muito importante. Apesar que todos os livros da Bíblia é importante, mas Jesus menciona o livro de Levítico, que o nome significa Septuaginta, relativo aos levitas, embora o livro menciona muito sobre o sacerdote e que também era da tribo de Levi, né? O levita da tribo de Levi. Interessante que esses livros, ao longo do livro, afirma assim, em 56 ocasiões que o Senhor falou esta palavra a Moisés, que anotou pessoalmente. Cristo, como eu falei, atestou a autoria mosaica. É um livro muito interessante, querido. Livro de Levítico. Mas o que me chama a atenção neste livro, querido, que ele trata sobre a santidade. Ele menciona 84 vezes sobre santo. É um livro que trata sobre a santidade de uma maneira, aqueles que estão em Deus, no Novo Testamento os que estão em Cristo, dá um parecer sobre santidade de uma maneira diferenciada, querido. É um livro de Êxodo, terminou a construção do tabernáculo, segundo o padrão de Deus, dera a Moisés a ser utilizado. É um livro que é profundo sobre as leis, trata da santidade de Deus e os seus requisitos para a comunhão com Ele. Por isso eu disse, fala sobre santidade, a santidade de Deus e os seus requisitos, né? Para que o seu povo ande em comunhão com Ele. No livro de Levítico, capítulo 11, o verso 45 diz: eu sou o Senhor, que vos faço subir da terra do Egito, para que eu seja o vosso Deus. Portanto, vós sereis santo, porque eu sou santo. Não tem meio termo, querido. Assim, sem menos delongas, sem querer fazer rodeio. Interessante que a Bíblia aqui, ela já dá uma menção profunda. Ela já fala algo já profundo. E o próprio Deus, ele dá uma referência aqui. A usar o seu servo, às vezes em palavras, usava os profetas, os sacerdotes, os levitas no cânticos. É lindo demais, querido. A Bíblia Sagrada, ela nos ensina
poderosamente, querida. Quando começa a lembrar, quando começa a meditar, fica alegre. É uma alegria constante que a gente observar os escritos da palavra de Deus é fiel demais, querido. Deus, ele é fiel. Quando a gente analisa aqui, ó, Levítico capítulo 11, verso 44, eu sou o Senhor vosso Deus, portanto vós vos consagrareis e sereis santo, porque eu sou santo e não vos contaminareis por nenhum exame de criaturas que se arrasta sobre a terra. Deus, ele não se agradara de certos tipos de costumes, ou até mesmo de pessoas comerem certos tipos de animais. E também é abominação aos olhos do Senhor um homem que se deita com animais. Querida, é terrível, mas existe até filmes, né? Que tem pessoas que, os queridos, se for montagem, só Jesus para ter misericórdia. É muito difícil. E quando nós lemos o texto, o verso 45, eu sou o Senhor que vos faço subir da terra do Egito, para que eu seja o vosso Deus. Deus, ele tinha tirado o povo das mãos de Faraó, te arrancou o povo com o braço forte da mão de Faraó. Estava preso ali, estava sendo escravizado, o povo estava, querido, trabalho árduo, por causa do pecado, por causa da distância que o povo obteve. E Deus o resgatou o povo, o libertou o povo. A gente faz várias menções sobre libertação, querido. Tirou ali, e muitos ainda reclamavam. E Deus fala, interessante, quando Deus começa a falar com o seu povo, começa a dizer ao seu povo, começa a se revelar ao seu povo, é interessante que Deus, o Senhor, sempre amou o povo, querido. Deus sempre amava o povo, Deus sempre separou o povo, Deus sempre escolheu um povo por amor, querido. É interessante que, desculpa, quando o Senhor Deus, a Bíblia diz que ele escolhe um homem, ele separa um homem desde o... Quando o Senhor Deus traz o homem até ele, porque não é um homem que vai até Deus. Não, é interessante que Deus, ele escolhe, ele separa um homem, porque o homem, pelas coisas que estão no mundo, impossível, querido, eu digo, é impossível dele vir até Deus. É Deus que escolhe o homem. Veja que amor, veja que privilégio. Mas Deus também fala, porque ele é santo, querido. Entendemos que quando o Deus criar o homem e fez Adão, criou Eva, estavam ali bem no jardim do Éden. Chegava um período do arraiar, Deus tinha um diálogo com Adão, conversava com Adão, diálogo ali e tal. De repente, Adão e Eva pecou. E quando pecou, a Bíblia diz que Deus, ele se afastou. Deus, ele não compactua com o pecado, querido. Deus, ele é puro. Quando se fala da pureza, querido, quando nós falamos da purificação ou da pureza, é algo ímpar, sublime, santo, separado. Deus, ele é perfeito. Quando Adão estava ali bem, não tinha pecado, não tinha cometido atos de pecado, Deus, ele ia e conversara. De repente, quando Adão pecou, interessante que Deus deu tudo. E só falou ali, no plantio aqui, ó, nesta árvore, no toque. Por que o ser humano, ele tem a tendência a teimosia? Todos nós, querido. Muitas das vezes o Eterno fala, não vá por esse caminho. O ser humano, ele quer ir por esse caminho. É
impressionante. É interessante quando a gente observa este texto. Eu sou o Senhor que vos faço subir da terra do Egito. Tirou o povo das mãos de Faraó, tirou o povo do Egito, arrancou o povo e falou, nas minhas palavras, eu, o Senhor, agora vou guiar vocês. O Senhor Deus Todo-Poderoso. É interessante que Deus fala algo na Bíblia, mas quando a gente traz para nós e começamos a analisar, Deus é o conhecedor de tudo. Deus é o conhecedor do passado, presente e futuro. Querido, o ser humano não tem como enganar a Deus. O ser humano, quando pensa e fala, Deus já sabe. O ser humano, quando pensa e agir, Deus já sabe. Então, o privilégio é do ser humano caminhar com Deus. E detalhe, Deus é que a Bíblia está dizendo que o Senhor arrancou o povo do Egito. Ele falou, vá, que agora eu vou guiar vocês, eu vou ensinar vocês. Mas é preciso que vocês entendam que eu, o Senhor, sou santo. E vocês têm que buscar a santidade, querido. Se desviar da aparência do mal. E a santidade, pessoal, não quer dizer que todos ali naquele clã, um está buscando a santidade dele e o outro está buscando ele. Você tem que buscar a sua, querido. E como é que se busca a sua santidade? Se desviando da aparência do mal e focando nas escrituras, querido. Interessante que faço subir da terra do Egito para que eu seja o vosso Deus. Portanto, vós sereis santo, porque eu sou santo. Não tem meio termo. Deus está falando aqui. Seja santo, querido. Querido, muitos hoje que têm espaticidade acham que qualquer tipo de pecadinho, acha que qualquer coisa que está fazendo, aquelas besteirinhas no oculto, Deus, ele não vai repreender, ele não vai cobrar. Cobra, querido. Ele cobra. E no escuro, no escondido, ele sabe onde o homem está caminhando, por onde o homem está passeando, o que o homem está dizendo e o que o homem está praticando, querido. Ele diz sem meio termo essa palavra: eu, Senhor, sou santo e quero que meu povo seja santo. E bem-aventurado os que trilham os caminhos de Deus, querido. Os homens que trilham o caminho de Deus é bem-aventurado. A Bíblia diz em Salmos 119, verso 1, muito conhecido esse texto. Desculpa. Bem-aventurado os que trilham os caminhos retos e andam na lei do Senhor. A Bíblia diz aqui que bem-aventurado os que trilham os caminhos retos. Não é caminhos tortos. Não é palavras tortas. Não é atitudes tortas, querido. É palavras que edificam, palavras que bendizem. Muitos abrem a boca só para maldizer. Muitos abrem a boca para ser maldizente, querido. Não pode. Aqueles que seguem o caminho do Senhor é caminhos retos, para que possa caminhar, para que possa andar, para que possa ir bem diante da presença de Deus, diante dos caminhos do Senhor, caminhos retos, e andam na lei do Senhor. Bíblia, querido. Os mandamentos estão aí. E Jesus, ele resume os mandamentos: amai a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Quando ele fala amai a Deus, o nosso Senhor Jesus, ele diz: medite nas Escrituras, porque o Senhor Deus, ele vai te ensinar o caminho que você deve seguir. E quando fala amar ao próximo, querido, aí vem duas vertentes, por assim dizer, dois detalhes importantíssimos. Porque quando você ama o próximo, você não vai adulterar, você não vai maldizer, você não vai maltratar, você não vai caluniar, você não vai ferir, você não vai roubar, você não vai matar. Querido,
Quando Jesus resume isso aqui pelas leis que tinha aqui no livro do Pentateuco, os 10 mandamentos, quando Jesus resume isso, ele está dizendo os 10 mandamentos até algo mais, para que nós possamos ir bem. E o verso dos bem-aventurados que guardam os seus testemunhos, querido, muito é dado, muito vai ser cobrado. Se dizemos os testemunhos do Eterno, vamos falar do quê? Que Deus é o Senhor, nele não há dolo, não há falha, ele é perfeito, puro, santo, imaculado, ele é o Senhor, Deus da glória. Agora, se nós falamos dos nossos testemunhos, querido, como é você no seu dia a dia, no seu caminhar? Quando se diz que muito é dado, muitos almejam um cargo eclesiástico. E Paulo diz, boa coisa, se você almeja o episcopado, boa coisa, faz-se bem, para que você possa ir bem. Muitos estão caminhando por maneiras errôneas, por não examinar as escrituras sagradas. Muitos estão andando para um lado e para o outro, mas sem direção. E bem-aventurados os que guardam os seus testemunhos e busca de todo o coração, querido. Eu dei duas bases do testemunho do Eterno, o seu testemunho, o meu testemunho, e guardamos a palavra de Deus em todo o nosso, e praticamos, querido, no nosso coração. Temos que praticar. Muitos estão focados em algo e esquecem da praticidade da palavra de Deus, o que nos ensina, nos exorta. O que adianta muitas das vezes nós pronunciar e na hora de praticar não praticamos, querido? É profundo isso aí. É profundo e é forte. No verso 3 diz: e não praticam a iniquidade, mas anda em seus caminhos, anda nos caminhos do Senhor. Anda nos caminhos de Deus, que é correto, reto, certo. Querido, o privilégio é você ouvir a palavra de Deus e praticar. A Bíblia diz: os meus me ouvem e praticam. Os meus me ouvem e obedecem. Muitos não querem mais ouvir, não dão crédito. E a Bíblia diz: o Senhor, aqueles que não querem a Cristo, aqueles que não confessam que Jesus é o Senhor, o próprio Cristo fala assim: eu não julgo, mas tem que ouvir a palavra, e a palavra é Cristo. A Bíblia Sagrada, ela é perfeita, querido. E muitos eles questionam por querer saber isso, aquilo, isso, tal. A Bíblia, ela é perfeita. Sabe por quê, querido? É a palavra de Deus, é a bússola que nos ensina a caminhar. E a santidade pessoal é quando você está aqui em formação, buscando, orando, jejuando, praticando as coisas corretas, e Deus, ele vai se fazendo presente, o Espírito Santo vai te purificando. Quando menos espera, querido, o céu está aberto para ti. Mas para isso é preciso ter a praticidade, querido. Temos que fugir do pecado. Temos que fugir da aparência do mal. Para você ter uma santidade diante de Deus, uma santidade pessoal, temos que fugir da aparência do mal, querido. É profundo isso aí. A Bíblia diz em Romanos capítulo 6, o verso 12: não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal. Querido, repita esse texto. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal. Não reine, querido. Não seja ele o pilar, o pecado. Não deixe o fruto da carne reinar no corpo mortal que morre, querido. O corpo, ele é mortal. A alma, o espírito, ele é imortal. Mas o nosso corpo, ele vai ser devolvido. O nosso corpo, ele não vai permanecer eterno. E se nós deixarmos que a nossa carne reina, é interessante que as palavras de Paulo aqui: não reine, portanto.
está dizendo, não seja, se falar de reino, querido, o rei, ele é prioridade. E Paulo está dizendo que não reine, não seja prioridade, exclusividade no seu corpo, porque o pecado, os frutos aonde pode se destruir, os frutos da carne, querido, onde Gálatas menciona de uma maneira ímpia, invejosos, né? Assim, onde adúlteros, prostituição, glutonaria, lascívia, e assim vai sucessivamente, querido. E é perigoso, não reine em vosso corpo morta para lhe obedecerdes em suas concupiscências. Bate uma cegueira. Quando menos espera, ele só faz aquilo a qual a sua carne se agrada. Ele só faz aquilo a qual a sua carne está em fito. Em primeiro lugar, quando nós estamos fitando o reino espiritual, dificilmente o seu corpo, a sua carne, ela vai reinar. E temos uma briga constante, que eu sempre digo isso, que o inimigo, ele é inimigo declarado, mas a gente tem uma briga com a nossa própria carne, querido. E se você alimentar mais a carne, mais ela vai reinar. Se você alimentar mais o espírito vai reinar. Como se alimenta mais o espírito? Jejuando, orando, lendo a palavra de Deus, querido. Quanto mais tempo você vai ter de ler, mais tempo você vai ter com Deus. Quanto mais tempo você vai orar, mais tempo você vai ter com Deus, mais comunhão com Deus. Então, menos tempo você vai ter para pecar. Menos tempo a tua carne vai reinar, querido. A nossa carne, ela necessita. Por isso que Deus, ele é tão fiel. Deus é tão bom que deu a bússola outra hora, querido. Muitos queriam ter a Bíblia. Chegaram a um período, até o período de Martinho Lutero, muitos não podiam ter acesso à Bíblia. Os homens falaram o que bem queria. Os homens chegavam para o povo, para a multidão, quando tinham certas reuniões, falaram o que bem entendia, querido. Se pagava até coisa pela própria salvação. Muitos diziam o que bem entendia. O povo ia cego. O povo caminhava de uma forma cega. Hoje nós temos o privilégio de ter a Bíblia, porque homens lá atrás pagaram o preço, como eu falei de Lutero, que escreveram, passava noites, escreveram para levar para o povo a palavra de Deus, querido. Hoje nós temos. É muito importante você meditar nas Escrituras Sagradas, querido, porque é ela que nos ensina a caminhar diante da presença do Rei, o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, querido. É a Bíblia Sagrada que nos ensina. No verso 13 de Romanos, capítulo 6, diz assim: nem tão pouco apresenteis os vossos membros ao pecado por um instrumento de iniquidade. O seu corpo é templo e morada do Espírito Santo de Deus, querido. Isto é mais profundo do que qualquer outra coisa. O Espírito Santo de Deus que habita em vós, ele que te separou, querido, te escolheu ali, porque é Deus, Espírito Santo, tem te ajudado a caminhar, revelar a Cristo para ti, e ele te ama. É interessante, nem tão pouco apresenteis os vossos membros, eu não vou nem me aprofundar, os vossos membros ao pecado, por instrumento de iniquidade, querido. Muitos apresentam o seu corpo. Querido, vemos uma situação a qual nós vimos que está acontecendo em nosso país, e muitos estão dizendo que até a arte, um homem nu se apresentara para uma criança
Onde nós estamos chegando, querido? Aonde nós estamos chegando? Estamos vendo aí homens como Marcos Feliciano, homens como pastor Abílio Santana, pastor Marcos Feliciano, pastor Silas Malafaia. Eu fico me perguntando como muitas pessoas dizem que esses homens aí não são homens de Deus. Homens que estão dando o seu rosto, que muitas das vezes a família está ali, querido. Homens que estão aí há mais de 30 anos pregando a palavra de Deus. Homens que estão aí mostrando a verdade. Homens que, repito, a família está exposta, querido. E muitas das vezes eu abro até um parente para dizer, os próprios servos de Deus batem nestes homens, querido. Próprias pessoas abrem a boca para querer denegrir a imagem desses homens que estão aí lutando, falando a verdade, têm a vida em santidade separada, querido. Querido, eu não vejo. A Bíblia diz que todos pecaram. A Bíblia diz isso. Homens que se tivessem perfeito, isso, aquilo, não. Mas são homens que estão se desviando da aparência. Querido, que nós possamos dar a mão, orar por estes homens de Deus, fora os mais que estão por aí, querido. Sempre pego, muitas das vezes falo sobre até a política, mas eu não posso generalizar, porque eu sei que tem homem sério lá, cara. Povo de Deus, observe, ore por estes homens que estão aí pagando preço. Estão pagando preço, querido. E a gente vê cenas que homens estão entregando seu corpo ao pecado, mostrando em toda a rede de mídias sociais, qualquer coisa que parece que possa divulgar, e acham que isso é legal, querido. Quando se falamos a verdade é por amor. Querido, vieram homens que falaram a verdade, era por amor. Muitos pensam que o povo de Deus, eles querem impor algo, não quer impor. Eles querem mostrar a verdade, para que você possa ir bem, para que você possa ver o Rabboni de frente, observar, olhar ele e falar, entre no gozo. Mas sabemos desde que o mundo é mundo, quem fala a verdade paga-se o preço, querido. Povo de Deus, vamos orar por estes homens que estão aí se expondo, muitas das vezes a família sofrendo junto. Muitos falam, denigram a imagem desses homens. Eu falei desses três porque são os que mais estão no momento em evidência, querido. E muitos abrem a boca para querer denegrir, defamar homens que estão aí há mais de 30 anos pregando a palavra de Deus. E muitos ainda querem, muitos que nem começaram. Quando começou já quer denegrir. E muitos ainda dão crédito, querido. Quantas vezes esses homens foram fugidos disso, daquilo? Vamos orar, querido, pelo pastor Marcos Feliciano, pastor Abílio Santana, pastor Silas Malafaia. São homens de Deus. Antes de você ou eu ouvir qualquer história sobre esses homens, vamos mais a fundo para saber se isto mesmo é verdade, querido. Que Deus possa abençoar estes homens que estão aí, querido. E voltando para o texto, muitos estão aí dizendo que é arte. Que arte é essa, querido? Que uma criança está sendo exposta. E o mundo da criança é o mundo da criança. Não podemos tirar esse mundo da criança. E quem educa? Os pais. Quem educa as crianças são os pais. Querida, a Bíblia diz, ensina o teu filho no caminho que deva andar. Quem ensina as pessoas? Não pode ser pessoas outras.
Muitos falam que é o governo, outros falam que é isso. É quem educa os seus filhos são os pais, querido. Oh, meu Deus. Jesus, ele está voltando. Jesus, ele está voltando. Querido, e o verso de número 14 de Romanos capítulo 6 diz: porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não está debaixo da lei, mas debaixo da graça. O pecado não vai ter domínio sobre vós, mas porque não está debaixo da lei, mas debaixo da graça, que é Cristo, o nosso Senhor Jesus. Ele tem um domínio sobre o nosso corpo. Basta se nós dar lugar a Ele. Cristo, o nosso Senhor, o Salvador, Cristo, o Deus, o Rei da Glória, aquele que vive e reina para todo o seu. O Senhor Jesus nos elegeu, querido. Ele te elegeu, te separou. Ele nos elegeu. A Bíblia diz em Efésios capítulo 1, verso 4, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fossemos santos e irrepreensíveis diante dele em caridade, em amor. Ele nos elegeu para que nós possamos ser santos e irrepreensíveis em caridade e diante dele em caridade, que é o amor, querido. Irrepreensível é aquele que não pode ser acusado de nenhuma falta. Homens que andam separados, tendo uma vida em comunhão. Deus abençoa. Homens que se recusam dos prazeres mundanos para viver uma vida em santidade com Deus. E o Senhor honra, querido, para que quando viu alguém acusar ou tentar, como eu falei desses homens, querido, aprofunde e veja se é isso mesmo. Muitos julgam por sem querer saber disso, daquilo, mas para que você não venha a ser acusado. Aqueles que estão em Cristo, vivendo uma vida fita de comunhão com o Senhor Jesus, o Rei da Glória. Filipenses capítulo 2, o verso 14 e 15 diz assim: fazei todas as coisas sem murmuração, nem contendas, para que sejas irrepreensível e sincero, filho de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre o qual resplandece como astro no mundo. Querido, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre o qual resplandece como astro no mundo, aquele que está em Cristo brilha. Aquele que está em Cristo é o sal da terra. E o sal da terra, querido, ele dá o tempero. Se perde o sal ou o sabor, isso, aquilo, se perde, ele não serve mais para nada. Hebreus capítulo 12, o verso 14 diz: seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá ao Senhor. 1 Pedro capítulo 1, o verso 15 e 16, estou correndo, querido. Mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Seja santo, querido. A santidade pessoal, porque santo é o Senhor, aquele a qual vos chamou. Olhamos o texto em Levítico capítulo 11, o verso 45. Eu sou o Senhor que vos faço subir da terra do Egito, para que eu seja o vosso Deus, portanto vós sereis santos, porque eu, Senhor, sou santo. Deus está dizendo, aquele que está em mim tem que ser santo, porque eu, o Senhor, sou santo. E repito o texto, a qual li, de 1 Pedro capítulo 15 e o verso 16, mas como santo é aquele que vos chamou, sede vós também santo em toda a vossa maneira de viver, porquanto escrito está, sede santo, porque eu, o Senhor, sou santo. Deus, ele é santo, separado, e o povo que está nele é um povo separado, é um povo chamado de santo, querido. O povo, Apocalipse capítulo 22, verso 11 diz assim: quem é injusto, faça-se injustiça. Ainda
E quem está sujo, suje-se ainda. E quem é justo, faça-se justiça ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. É a Bíblia Sagrada que diz, querido. Seja santo na vossa maneira de viver. Quando a Bíblia diz seja que é sujo, se surge mais ainda, querido, é horrendo, é difícil. Deus, desde que o mundo é mundo, Ele levanta alguém, querido. Reflita nessas palavras, a qual está saindo, a qual você está ouvindo, querido. Não tire conclusões precipitadas, vai além, vai a fundo. Jesus, eu repito, Ele te ama. Se você está dando crédito a ouvir, porque Deus, Ele quer mudar o quadro da sua vida. Agora só depende de você, querido. Não dê crédito a tudo que se ouve. Vai a fundo, vai além. O que mais entristece não é aquela pessoa que não tem informação, porque infelizmente era para ter informação. O que mais me entristece, querido, são pessoas que estão dentro, têm a informação e denigrem a imagem de certas pessoas que estão aí lutando pelo bem-estar da família, querido. Não faça isso. Não faça isso. Medite. Guarde essas palavras no seu coração, querido. Viva uma santidade pessoal. Quando eu parei e abri um intervalo para dizer sobre a santidade pessoal e falar até dos homens de Deus, querido, santidade pessoal também é isso. Defender homens que estão lutando, ajudar em oração, se poder falar coisas para edificação. Querido, ele já tem Deus por ele, mas Paulo diz: ore por mim, eu careço. Orai um pelos outros. Temos que orar por estes homens que estão aí, querido. Orar por suas famílias que estão aí. Guarde isso, querido. Vamos dar a mão um ao outro para que nós possamos ir bem, viver bem para a glória de Deus. Jesus, Ele ama o homem, ama a mulher. Mas a Bíblia diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Vai além, vai a profundo e tire as suas conclusões, mas não se precipite sem saber ao fundo a verdade, porque o mundo está operando, o mundo jaz no maligno. Mas quem corre para a verdade, quem fita a verdade, quem anda na verdade, não se corrompe com as coisas mudando. Querido, Jesus, Ele te ama. Reflita antes de tomar qualquer conclusão. Jesus, Ele é contigo por onde quer que você vá. Fique na paz.